Oi pessoal, tudo bem? Hoje na nossa disciplina de agrometeorologia, ministrada pelo professor Tiago, os alunos Eduardo, Gabriel, Paula e Thalia, que sou eu, iremos falar um pouquinho para vocês a respeito da mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Bom, conforme o crescimento populacional em nosso país, ocorre também um maior índice de carros nas ruas, um maior consumo de energia, uma maior taxa de desmatamento e principalmente a utilização das práticas agrícolas de forma inadequada. Bom, essas atividades humanas, elas geram um desequilíbrio que, segundo pesquisas científicas, pode elevar a temperatura média da Terra. E para combater e se adaptar a essas mudanças, o Brasil ele desenvolve uma série de ações a níveis nacionais. Bom, e uma dessas ações é a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, que foi instituída pela Lei nº 12.187 de 2009. A partir da legislação, o Ministério do Meio Ambiente define estratégias e propõe políticas relacionadas ao monitoramento e à implementação dos planos setoriais de mitigação e adaptação. O Ministério do Meio Ambiente ele também promove a cooperação técnica e científica com entidades relacionadas ao tema para que o país alcance os compromissos voluntários de redução de emissão desses gases de efeito estufa. Mas primeiramente, pessoal, o que seria mitigar e se adaptar? Bom, mitigação ela consiste em um processo de intervenções visando reduzir ou remediar os impactos ambientais que são nocivos, aqueles impactos que são causados pela atividade humana. Bom, e suavizando esses efeitos, suavizar o efeito de um determinado evento, de um determinado, vamos supor, impacto ambiental. E a adaptação é o ajuste, o modo de se adequar a essa mitigação, a esse processo de reduzir algo que venha a prejudicar, né, o nosso meio ambiente. Olá, meu nome é Paula Emília Guiar e eu vou falar um pouco sobre mitigação das mudanças climáticas. Mitigação é definida como a intervenção humana para reduzir as emissões por fontes de gases de efeito estufa e fortalecer as remoções por sumidouros de carbono, tais como florestas e oceanos. É uma das estratégias de resposta à mudança do clima, através da redução de emissões. Seus benefícios são globais e de longo prazo. Isso deixa claro que com o fato de que, uma vez estabilizada a concentração de gases de efeito estufa, em decorrência dos esforços de mitigação das suas emissões, a temperatura média global da superfície deve ser estabilizada em pouco tempo entre aspas, em poucas décadas, embora um pequeno aumento adicional pode ainda ocorrer ao longo dos séculos. No setor da agricultura, a mitigação pode ser alcançada por meio de práticas de plantio direto, onde o revolvimento da terra para o plantio, com consequente liberação de dióxido de carbono pelo solo, é evitado. Adicionalmente, uma agricultura menos intensa no uso de fertilizantes nitrogenados, responsável por emissão de dióxido nitroso, também é alternativa para o setor. Então, esse setor agropecuário ele vem há anos adotando algumas técnicas e formas de manejo que auxiliam de modo geral a gerir melhor os recursos naturais e, mais especificamente, a reduzir essas emissões. Atualmente, a conservação dos ecossistemas é vista como um caminho para a sustentabilidade econômica, ambiental e social. O impacto das mudanças climáticas podem ser agravados por fatores como seca, frio, ataques de insetos, doenças e incêndios, e o único modo de mudar esse cenário é com a conservação e restauração das florestas, é lógico, e é como eu vou explicar no próximo slide. Para reverter esse processo, é preciso tomar medidas de prevenção, como evitar desmatamentos, por meio de implantações de áreas protegidas com alto poder de resiliência e também para evitar perda de biodiversidade. Então, é só
com a preservação, conservação e restauração das florestas que a gente consegue diminuir um pouco desses impactos ambientais. Para o Brasil, a contribuição mais afetiva para a mitigação das mudanças do clima está relacionada à redução de emissões por desmatamento, atividade responsável por grande parte das emissões brasileiras. Contar uma coisa aqui, o Brasil existe um déficit de vegetação nativa de cerca de 21 milhões de hectares e está mais concentrado especialmente nas bordas da Amazônia, por quase toda a Mata Atlântica e no sul do Cerrado. E eles pretendem restaurar cerca de 12 milhões desses hectares até 2030, o que eu acho que não vai acontecer, né? Acho quase impossível. Incorporar a mitigação da mudança do clima no processo decisório é parte integral do desenvolvimento sustentável, pois os seus esforços podem auxiliar na redução do risco de impactos adversos das mudanças do clima. Isso vai prejudicar aqueles que possuem menores possibilidades de lidar com esses impactos, né? Ou seja, aqueles que são menos favorecidos economicamente. E eu vou estar falando um pouco para vocês aqui sobre adaptação à mudança do clima. A adaptação é uma estratégia de resposta de qualquer sistema à mudança do clima, no esforço para prevenir-se contra possíveis danos e explorar eventuais oportunidades benéficas. Ao contrário do que ocorre na mitigação, os benefícios resultantes dessa série de ajustes são locais de curto prazo, ou seja, na mitigação ele tem um resultado a longo prazo, que vai demorar mais. Já que na adaptação tem um resultado de curto prazo. E uma estratégia de curto prazo é estar usando tecnologias de baixa emissão de carbono. Referindo-se ao ajuste nas práticas, processos ou estruturas em resposta aos estímulos climáticos ou seus efeitos atuais ou esperados, junto ao esforço para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas e suavizar seus impactos. Ou seja, usando tecnologias de baixo carbono, a gente vai estar reduzindo a vulnerabilidade do sistema e vai estar suavizando seus impactos adversos. Enquanto os ecossistemas podem até certo ponto adaptarem-se naturalmente às condições de mudança, a adaptação dos sistemas humanos requer a conscientização dos impactos potenciais da mudança do clima, a necessidade de adotar ações, a compreensão das estratégias, medidas e meios disponíveis para avaliar respostas adaptáveis e a capacidade de implementar opções efetivas. Ou seja, os ecossistemas, até certo ponto, eles conseguem se adaptar naturalmente às condições climáticas. Já depois disso aí, tem que ter nós temos que estar se adaptando e implementar novas opções efetivas para estar mudando isso daí. Atividades de adaptação da mudança do clima serão necessárias em todos os países e na maioria dos setores. As atividades de adaptação podem ser necessárias, por exemplo, para o manejo da água, da agricultura e das florestas, e para o desenvolvimento da infraestrutura. E, sendo assim, essa mudança ela não vai ser só dentro do ramo da agropecuária, e sim em a grande maioria dos outros setores. Ela não vai estar mudando somente dentro do ramo da agropecuária, e sim dentro de todos os outros setores para ter um melhor desenvolvimento da infraestrutura. E é isso aí. Bom, pessoal, e dentro da mitigação e adaptação às mudanças climáticas, nós temos técnicas para reduzir os impactos negativos da mudança de clima sobre a nossa biodiversidade. Bom, a redução dos impactos das mudanças climáticas globais no meio ambiente precisa de soluções inovadoras, como, por exemplo, a adoção de ação da economia verde. Nesse contexto, destaca-se o uso de tecnologias, como o uso do plantio direto, sistemas agroflorestais, como estratégia para a recuperação de áreas degradadas e o manejo conservacionista do solo, amenizando assim a emissão do
CO2, principalmente, né, do dióxido de carbono, para a atmosfera. Essas tecnologias, elas estão vinculadas à economia de baixo carbono, que promove a mitigação de emissão dos gases de efeito estufa na agricultura, né, e possibilita a adaptação do setor agropecuário às mudanças do clima, aumentando a remoção atmosférica do CO2 pela vegetação e pelo solo. A agropecuária é um dos setores mais importantes da nossa economia brasileira e ela é atualmente dependente do clima. Os impactos das mudanças climáticas sobre esse setor agrícola e sua habilidade em se adaptar-se e a mitigar são questões que são criticadas para os produtores rurais e formuladores de políticas públicas. São questões que são difíceis de serem solucionadas, apesar de terem técnicas, né? Terem as técnicas que são utilizadas atualmente. Bom, e temos o conhecido, né, o Plano ABC, que ele é uma política pública federal elaborada de acordo com o artigo 3º do Decreto número 7.390/2010 e tem por finalidade a organização e planejamento das ações a serem realizadas para a adoção das tecnologias de produção sustentáveis. E o Plano ABC ele é composto por programas referentes às tecnologias de mitigação e às ações de adaptação às mudanças climáticas. Eu não vou entrar muito falando sobre o Plano ABC, pois é tema de outros colegas nossos, mas ele envolve a mitigação e adaptação climática, ela está dentro do Plano ABC, envolve técnicas para amenizar essa emissão, né, dos gases de efeito estufa, e melhorando também a questão das tecnologias de produção sustentável. Então, pessoal, dentro das estratégias adotadas, temos a integração lavoura, pecuária e floresta, conhecido como ILPF. A adoção do sistema de ILPF, ele melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo, aumentando assim o aporte de resíduos da integração da mesma área de atividade agrícola, pecuária e florestais, levando assim o aumento do estoque de carbono no solo e amenizando a emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Bom, esses sistemas florestais, eles apresentam a característica básica de consorciar árvores e outros cultivos, o que permite melhor explorar o potencial produtivo do solo, reduzindo a competição entre espécies e aumentando a matéria orgânica do solo. Temos também, pessoal, a recuperação de pastagens e áreas degradadas, que possibilita o aumento no teor de matéria orgânica do solo e, consequentemente, aumento de estoque de carbono no solo, reduzindo diretamente a emissão desses gases de efeito estufa para o sistema, para a atmosfera. Há, inclusive, índices de aumento de carbono estocados nos solos em pastagens recuperadas, o que vem neutralizar o aumento de emissões de gases de efeito estufa, associado ao aumento da capacidade de suporte de animais nesses espaços recuperados. Temos também o sistema de plantio direto, conhecido como SPD. Bom, esse sistema de plantio direto, ele altera as condições físicas, químicas e biológicas dos solos, uma vez que é realizado na palha ou nos restos vegetais dos cultivos anteriores, reduzindo assim o revolvimento do solo, apenas a linha ou a cova de semeadura. Bom, esse sistema ele tende a reduzir a compactação e o tempo de exposição do solo sem cobertura vegetal, reduzindo assim a erosão, a perda de nutrientes do solo, aumentando a matéria orgânica e beneficiando a estrutura do solo e reduzindo diretamente as emissões de CO2 dos solos. O Plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, ele propõe expandir esse sistema de plantio direto em mais de 8 milhões de hectares, em especial nos estados do Centro-Oeste e do Nordeste, reduzindo assim a emissão
reduzindo assim uma maior emissão desse CO2 atmosférico. Temos também, pessoal, a fixação biológica de nitrogênio, a FBN, que permite que o nitrogênio atmosférico seja capturado por bactérias, essas bactérias que são as mais conhecidas do gênero Rhizobium e Azospirillum, que vivem nos nodos das raízes de algumas plantas, suprindo as necessidades de nitrogênio dessa planta, né? Substituindo total ou parcialmente essa adubação nitrogenada, reduzindo a emissão dos gases de efeito estufas que são relacionados à fabricação e ao uso de adubos químicos e de estercos. Então, pessoal, essas práticas de manejo, elas são consideradas estratégias sinérgicas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Estão integradas à Política Nacional sobre Mudanças do Clima e ao Plano Nacional de Adaptação. Bom, elas têm que atender aos interesses nacionais de desenvolvimento sustentável. Então, esse processo de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, pessoal, está relacionada às formas de mitigar, né, amenizar e reduzir essas emissões de gases de efeito estufa diretamente à atmosfera. Então, são meios que é utilizados para estocar principalmente o dióxido de carbono, no solo, e permitindo assim a menor emissão à atmosfera. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!